Só no Brasil são registrados 55 mil novos casos de Alzheimer por ano. Suspensão dos radares móveis em rodovias federais repercute no Senado. Lá, Frederico Zanan realiza a campanha do leite. Com a gente hoje o jornalista Rodrigo Vieira, que vai comentar o que entra em pauta na 24ª sessão ordinária, que acontece amanhã. E também a Roberta Alcaide, que vai falar sobre ginástica para o cérebro. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Obrigada a todos vocês que nos acompanham ao vivo pelo canal 39.2 UHF, 12 da NET ou por nossas redes sociais. E aqui comigo a jornalista Leilane Garcia. Bom dia, Leilane. Bom dia, Cibele. Bom dia para vocês aí de casa. Lembrando que você é nosso convidado especial, então mande suas perguntas através das nossas redes sociais e participe do jornal junto com a gente. Agora vamos conferir o que foi destaque na mídia impressa regional e também no cenário nacional no Giro de Notícias. Primeira notícia então do Jornal Diário de Jacareí. SAI promove nova reunião no Jardim Paulistano para falar sobre uma obra que está acontecendo lá. Então hoje, dia 20/8, às 6h30 da tarde, na sede do Tiro de Guerra, vai acontecer então essa reunião do SAI com moradores e também comerciantes lá do bairro Jardim Paulistano, que fica na região oeste da cidade, para falar sobre a obra da estação elevatória de esgoto do plano de saneamento integrado. Os gastos estão previstos para R$1,5 milhão e incluem um coletor de esgoto e linha de recalque. O encontro será conduzido por técnicos da autarquia e representantes do consórcio contratado. Durante o encontro serão apresentadas as etapas da obra que já foram executadas e também sanadas possíveis dúvidas dos participantes. Então hoje, dia 20, às 6h30 da tarde, lá na sede do Tiro de Guerra. Próxima notícia do jornal O Vale. São Silvestre recebe serviço itinerante para o cadastramento biométrico eleitoral. Pois é, Leilane, o distrito de São Silvestre, que fica na região oeste da cidade, recebe desde ontem, segunda-feira, o posto para cadastramento biométrico. O serviço, em parceria com a Prefeitura, vai até o dia 18 de setembro e o atendimento ocorre na subprefeitura, que fica na Avenida São Gabriel, número 283, Jardim São Gabriel, das 9h30 às 16h45. Vou repetir então. O cadastramento vai até o dia 18 de setembro, como você pode ver aí na sua tela, e acontece na Avenida São Gabriel, número 283, de segunda a sexta, das 9h30 às 16h45 ou 4h45 da tarde. A descentralização dos serviços, com atendimento em bairros mais distantes, é sugestão do vereador Palmir, do Parque Meia Lua. Lembrando então que quem não tivesse cadastramento biométrico não poderá votar nas próximas eleições e também vai ter alguns benefícios aí, como empréstimos, não vai poder tirar o passaporte, então vão ter algumas consequências. Corre lá para fazer então o quanto antes esse cadastramento. Próxima notícia, a gente vai acompanhar lá da Agência Senado. CDH vai discutir cortes no censo 2020. Na verdade, esse corte aí está estimado em 25% no orçamento à realização do censo 2020 e a simplificação do questionário serão debatidas hoje, dia 20, numa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Os dados do censo contribuem para que sejam decididas as áreas que requerem investimentos com mais urgência, como, por exemplo, o saneamento básico. A importância do censo também é para o levantamento de informações, a repartição dos recursos financeiros do governo federal. Lembrando que ele é realizado a cada 10 anos e a principal fonte de referência ao conhecimento das condições de vida da população. Ele é, no nosso país, hoje, uma das referências, quando a gente fala em conhecimento, saneamento básico, população, necessidade, enfim, o censo é uma pesquisa extremamente importante para a gente ter noção de como vai a vida do brasileiro e no que a gente pode melhorar. Próxima notícia agora é lá da Câmara dos Deputados. O plenário pode votar projeto que amplia o porte de armas. A
Câmara dos Deputados Federais deve votar a partir de hoje o projeto sobre o porte de armas. De autoria do Executivo, a proposta é do porte de armas e categorias além das previstas no Estatuto do Desarmamento. Essa categoria além da prevista é do porte a caçadores e colecionadores e a posse de arma em área rural. Atualmente, o porte é restrito a militares das Forças Armadas, policiais, guardas prisionais e fiscais. O porte é autorização para que o indivíduo ande armado fora de casa ou local de trabalho. É diferente da posse, que permite manter a arma dentro de casa ou no trabalho. Nossa última notícia vem lá da Agência Brasil. Governo e empresários planejam a campanha para estimular a economia. A Semana do Brasil funcionará nos moldes do evento da Black Friday. O objetivo, então, é movimentar a economia e estimular também o turismo interno e varejo. A ideia, então, é organizar uma semana de vendas parecida com a Black Friday, que acontece já no final do mês de novembro, não só aqui no Brasil, mas também em diversas partes do mundo. A ideia é que lojistas se unam para oferecer descontos em produtos. A proposta, então, é engajar associações comerciais e também entidades ligadas ao setor de turismos e oferecer produtos brasileiros a preços promocionais. Então, é uma grande semana de promoções, é isso que prevê essa proposta. Vamos ver se ela realmente vai acontecer. A ideia é que a Semana do Brasil, é o nome que o evento vai receber, será entre o dia 6 e o dia 15 de setembro. Então, próximo mês, se você está interessado aí em fazer uma economia, em comprar algum produto a fim de movimentar a economia, talvez essa seja a sua chance. Bom, e amanhã tem sessão ordinária, a gente recebe agora o jornalista Rodrigo Vieira para conversar com a gente sobre o que entra em pauta amanhã na sessão ordinária. Bom dia, Leilane. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. 24ª sessão, né? Amanhã, 9 horas da manhã. Um projeto de lei, que é um projeto de lei do Paulinho dos Condutores. Esse projeto já foi adiado na sessão do dia 12 de junho. Está aí na tela aí. Na verdade, esse projeto ele quer alterar o horário da sessão ordinária, que hoje acontece a partir das 9 horas da manhã, para as 16 horas da tarde. Para as 16 horas, às 4 horas da tarde. Na primeira discussão, em junho, houve uma discordância em relação a esse início da sessão. Então, a Lucimar apresentou uma emenda para que o horário da nossa sessão aqui, às quartas-feiras, tivesse início às 13 horas. Já a Sônia Patas da Amizade fez uma outra emenda, alterando esse horário para as 18 horas. E o vereador Juarez Araújo apresentou uma outra emenda, para que essa alteração tivesse início após 30 dias da publicação oficial. Então, são três horários aí que estão sendo discutidos e que não chegaram em consenso já na primeira discussão no dia 12 de junho. Então, essas discussões voltam amanhã com essas 3 alterações, vamos ver o que vai sair disso. E um dado interessante, que a partir dessa propositura do Paulinho dos Condutores, isso gerou uma discussão entre os vereadores a respeito do custo, do quanto isso custaria transferir as sessões das 9 horas da manhã para o início às 16 horas da tarde, a partir das 16 horas. Né? Porque normalmente as sessões aqui na Câmara ela tem uma duração de em média 6 horas. Então, qual é o custo adicional que teria você fazer essa alteração? Segundo o Departamento de Recursos Humanos, uma estimativa do aumento desse custo seria em torno de R$200 mil por ano. Então, se os vereadores estão preocupados aí em economizar dinheiro público, em ter um zelo com o erário público, eles deveriam pensar a respeito dessa alteração, já que trará um custo, sim, em torno de R$200 mil, porque você tem custo de folha de pagamento do servidor efetivo, que está em horário de hora extra, além de todos os demais serviços que envolvem o legislativo, para o funcionamento do legislativo. Lembrando que isso é uma estimativa, não é um número concreto, não é um número fechado, é uma estimativa de R$200 mil por ano, levando em consideração
os subsídios dos servidores efetivos e dos demais funcionários da Câmara. Então, eu acho que os vereadores deveriam ponderar essa questão da elevação do custo caso o horário da sessão seja alterado. Inclusive as sessões solenes que aconteciam, né, em sua maioria nos períodos opostos, nos períodos noturnos, muitas delas passaram a acontecer justamente antes ali do início da sessão ordinária, ali por volta das 9 horas da manhã, justamente para poder diminuir realmente os custos. Então isso entra aí numa contradição, né, do que eles mesmos propuseram quando mudaram as sessões solenes para dentro da sessão ordinária e agora querem rever todo esse contexto. Além da alteração do horário das sessões solenes, que antigamente eram à noite, a partir das 19 horas, e foram transferidas para antes da sessão ordinária, né, antes das 9 horas da manhã, existia uma aglutinação de temas, semelhantes. Então você aglutinava as sessões, além de você alterar o horário para amanhã, que você não tem um custo adicional à noite, você aglutinava as sessões que tinham assuntos semelhantes. Então você ainda otimizava esse processo, ainda mais esse processo. Agora, essa alteração, segundo o autor, é para que traga mais público aqui para as galerias, para que as discussões que acontecem aqui no plenário, elas têm a maior participação da população em função do horário de início da sessão. Vamos ver o que vai sair dessa discussão na quarta-feira. De qualquer maneira, se as emendas forem aprovadas, vai haver uma modificação no texto original do projeto, principalmente relacionado à questão do juarez, que ela data o início dessa alteração a partir de 30 dias da publicação. Vamos ver o que vai acontecer. Importante até convidar a população para participar amanhã, né, que vai acontecer a votação desse projeto. A partir das 9 horas da manhã, você pode vir até aqui o plenário da Câmara Municipal para então poder demonstrar a sua opinião, realmente o que você pensa, se realmente vai ser válido ter todo esse investimento e se a população vai participar. Aqui uma das grandes dificuldades que a gente vê hoje, quando a gente tem, por exemplo, audiência pública, quando não é um tema de grande interesse, como, por exemplo, saúde, ou na semana passada que a gente teve uma que falava sobre poluição sonora, o número de pessoas aqui presentes é muito pequeno, mesmo nos horários alternativos. Então é importante a população participar, vir aqui dar sua opinião. É importante lembrar também que a sessão já foi mudada para a noite algumas vezes, relembrando a nossa história como Câmara Municipal, já aconteceram sessões durante o período da noite. As sessões elas aconteciam no período noturno. Elas foram transferidas para o período da manhã na gestão do ex-presidente Edinho Guedes, que passou do período noturno para o período da manhã. Então, essas sessões já aconteciam durante a noite. A questão da presença ou não do público nas discussões está muito mais relacionada à falta de representatividade da política, da descrença da política, do que qualquer questão de modificativa de horário. Tem que se repensar na forma de organização da política, da forma de representação política do sistema político, a forma de representação com relação com as pessoas, a forma de lidar com a política em relação às pessoas, ouvir as demandas, não virar as costas muitas vezes. Não estou falando da Câmara Municipal especificamente, estou falando no contexto nacional. Isso se reflete nacionalmente. A gente vê que ninguém acredita mais nas instituições, mas não acredita porque não é que não existam as instituições e não servem para nada. Não, pelo contrário, porque elas não atendem às demandas do povo, elas não ouvem a população antes de tomar suas decisões. E isso cria um distanciamento, isso cria um abismo tão grande que as pessoas perdem e caem em descrédito. Então talvez esse seja realmente o principal problema a ser discutido hoje, não só aqui em Jacareí, mas no Brasil todo. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre os acontecimentos aqui da Câmara Municipal com o Rodrigo. A traqueostomia é um dos recursos que podem ser usados para facilitar a chegada de ar aos pulmões quando existe alguma obstrução no trajeto natural. E a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados reuniu pediatras e otorrinos para debater situações de crianças submetidos a esse procedimento.
Com o objetivo de chamar a atenção para o cuidado de crianças traqueostomizadas, a Câmara convidou especialistas e um representante do Ministério da Saúde para discutir o tema. As obstruções nas vias aéreas em bebês prematuros, que antes eram indício de morte, hoje são contornadas graças a procedimentos modernos como a traqueostomia, que possibilita a sobrevida dessas crianças. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a técnica precisou ser feita em cerca de 0,5% das internações em crianças de 0 a 11 anos, entre 2014 e 2018. Quem cuida de crianças que dependem do procedimento tem de lidar com uma série de preocupações, como a troca de cânula, custo dos materiais e despreparo dos profissionais, motivo de queixa de pais e de parte da comunidade médica. Mães de crianças traqueostomizadas, elas diariamente percebem a necessidade que a gente tem de dar um auxílio maior no cuidado, nas orientações. Uma criança traqueostomizada, o uso de uma traqueostomia coloca a vida de uma criança em risco. Nós temos dificuldades básicas com essas mães, até mesmo para a troca da cânula de traqueostomia, que tem um prazo para ser realizado. O custo disso, não existe códigos e um cuidado específico para essas crianças. Então isso gera, às vezes, um problema muito grande para uma família que não tem condições financeiras de disponibilizar a compra da cânula e até mesmo para os hospitais públicos. Como não existe uma linha, um protocolo, um fluxograma, eles não têm como, às vezes, bancar o custo da realização destes procedimentos. A falta de cuidados adequados levou a filha de Danilis Costa à morte. Ela compareceu à audiência para contar o drama que viveu e cobrar do poder público maior atenção aos pacientes. Ela usou a traqueostomia durante 3 anos, por insuficiência respiratória, né? Ela evoluiu para a traqueostomia, né? Aí, após isso, ela foi de atendimento de home care, que é uma semi-UTI para dentro de casa, ficou 2 anos internada em casa, né? Quando ela voltou para a UTI com uma pneumonia, ela pegou infecção hospitalar, sepsia e veio a óbito. O representante do Ministério da Saúde ressaltou que os casos de traqueostomia em crianças são raros e reconheceu a necessidade de se humanizar a discussão. A gente não diminui o tamanho do problema porque acontece com poucas pessoas. A gente entende e constrói políticas não gerais, mas focadas quando a circunstância ou a situação envolve menos pessoas. O depoimento de uma mãe falando de um filho que morreu impacta de forma inequívoca e irrevogável uma família. O Estado brasileiro tem que produzir proteção para todos os brasileiros. E essas são um mix de estratégias que o Ministério tem que desenvolver. Autor do requerimento da audiência, o deputado doutor Zacarias Calil, do DEM de Goiás, que é médico pediatra, mostrou preocupação com a escassez de dados sobre o tratamento. É muito importante, né, esse debate para que o Ministério da Saúde tome conhecimento da quantidade também de pacientes que são traqueostomizados. Porque as estatísticas que eles apresentaram aqui não são compatíveis com o número de pacientes tratados. Então existe uma demanda muito grande nos quais nós temos que evoluir no tratamento desses pacientes. Danilis espera que as autoridades tomem as providências para que casos como o dela não se repitam. Então o que a gente pede para os governantes é um cuidado especial, vamos falar assim, né? Um cuidado especial com essas mães, com essas crianças principalmente, que necessitam desses cuidados, porque tem muitas dessas crianças que usam traqueostomia e não tem um acompanhamento, não tem um apoio, sabe? E essa é a nossa deficiência realmente com essas mães. E olha só, uma lei aprovada recentemente aqui na Câmara permite o aproveitamento de espaços públicos que antes eram utilizados como estacionamento para a colocação de bancos, cadeiras e outros itens para o uso coletivo. Conheça o Parklet. É lei número 6.266, de 23 de maio de 2019, regulamenta a instalação, manutenção e remoção de extensão temporária de passeio público, denominada Parklet, no município de Jacareí. Considera-se Parklet a extensão temporária de passeio público junto à via pública, realizada por meio da implantação de plataformas sobre a área antes ocupada como estacionamento, possibilitando a instalação de bancos, floreiras, mesas, cadeiras e demais dispositivos com função de recreação, uso coletivo ou para manifestação artística.
A instalação, manutenção e remoção do parklet ocorrerá por meio de requerimento ao Poder Público Municipal. Pois é, a gente vai continuar aqui nosso papo com o Rodrigo. Rodrigo, a sessão ordinária passada foi aprovado um requerimento de autoria do vereador Dr. Rodrigo Salomão para que a CPI da provisão tivesse mais tempo para continuar o seu trabalho de averiguação em relação à atuação da provisão na Santa Casa. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Isso, segundo o vereador Dr. Rodrigo Salomão, esse pedido de prorrogação é para que eles tenham mais tempo para ouvir, para ter as oitivas, depoimentos dos envolvidos nesse caso. Lembrando que essa CPI ela começou no ano passado, em maio do ano passado, com 180 dias aí de prazo de execução, podendo ser prorrogáveis pelo mesmo período, porque é isso que está acontecendo agora. Então, eles têm aí essa possibilidade de analisar o contrato que foi firmado entre a Santa Casa de Jacareí e a Provisão entre outubro de 2014 e setembro de 2015. Então, é um período específico que está sendo analisado e que os vereadores aqui, no caso Rodrigo Salomão, que é o presidente, Paulinho do Esporte, que é o relator, e o Paulinho dos Condutores, que é o membro, terão a possibilidade de ouvir mais pessoas envolvidas nesse caso para que eles esclareçam o que realmente aconteceu nesse contrato de gestão e deem um parecer final para a população. Agora, uma outra coisa importante, a gente viu na sessão passada uma sessão bem movimentada, bem polêmica, relacionada a uma denúncia feita do vereador Fernando da Ótica Original. Então, teve toda uma discussão aqui e foi montada uma comissão para avaliar agora esse processo, para avaliar como fica a situação do vereador a partir de então. Queria que você comentasse um pouquinho sobre os vereadores que estão envolvidos nessa comissão, qual é o prazo que eles têm para avaliar, de fato, essa denúncia. Essa comissão processante, ela foi formada, ela foi provocada, como você disse, Leila, na sessão passada, e os vereadores tinham 24 horas para apresentar a sua formação, o presidente, o relator e o membro. Na votação, na sessão, foi votado o próprio vereador Fernando, ele sorteou esses membros, que é a vereadora Sônia Patas da Amizade, a vereadora Lucimar Ponciano e o vereador Juarez Araújo. E ficou essa ordem das responsabilidades. A Lucimar é a presidente da comissão, a Sônia é a presidente da comissão, a Lucimar é a relatora e o Juarez é o membro. E eles têm um prazo de 90 dias para apresentar um relatório do que aconteceu em relação a essa suposta envolvimento do empréstimo feito pelo vereador Fernando junto a uma instituição bancária federal. Perfeito. Bom, se você está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho ou precisa de uma vaga de estágio, fique atento às vagas oferecidas pelo posto de atendimento ao trabalhador aqui de Jacareí. Bom, hoje a gente pode encontrar uma vaga para analista de suporte técnico, uma vaga para assistente social, uma vaga de auxiliar administrativo para pessoa com deficiência e 2 vagas para caseiro. Mais vagas você encontra no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br ou diretamente lá no posto que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E durante o mês de agosto, o Lar Frederico Ozanam realiza a campanha do leite. Saiba agora os pontos de doação e como participar no nosso boletim de notícias. O Lar Frederico Ozanam de Jacareí, entidade filantrópica sem fins lucrativos destinada ao acolhimento de idosos em regime de internato ou casa-dia, está realizando a campanha do leite 2019. Para ajudar, basta doar 1 litro de leite longa-vida. A entidade utiliza hoje cerca de 33 litros de leite por dia. Os pontos de entrega são na Casa do Advogado e Sala da OAB de Jacareí, ou então na própria entidade, que fica localizada na Rua Pedro Guerri, número 145, centro de Jacareí. A entrega do leite pode ser feita até o dia 30 de agosto. Mais informações, ligue 12 21 28 6650.
Rodrigo, é importante, a gente já falou várias vezes aqui no Bom Dia Jacareí, mas é importante lembrar que o processo do vereador Fernando da Ótica começou com um pedido de cassação por quem seria ou quem será o suplente dele aqui na Câmara. E como é que fica tudo isso? Como é que ele fica durante esses 90 dias enquanto essa comissão processante vai analisar o caso dele? Ele permanece aqui no cargo, ele obteve uma liminar na Justiça, que é a Justiça da Primeira Vara da Fazenda Pública de Jacareí, mantendo o vereador durante esse período. Na lei orgânica existia uma cláusula, um artigo da lei orgânica do município que determinava o afastamento, mas essa lei foi suprimida por uma outra lei federal, ela já não tem mais validade, portanto ele entrou com um recurso solicitando a manutenção dele no cargo enquanto essa comissão ela realizar os trabalhos. Então ele permanece no cargo, ele permanece vereador durante esse período até que seja apresentado o relatório final e seja votado aí sim a cassação aqui no plenário. Para votar a cassação de um vereador é necessário 2/3, ou seja, 9 votos dos 13 vereadores no plenário. O que foi votado aqui na quarta-feira foi o pedido para iniciar o processo, para aceitar esse processo, que foi aceito por 7-6, né? Lembrando que o presidente da Câmara ele desempatou, houve um empate em 6-6 aqui no plenário, e aí houve o voto de Minerva do vereador Abner de Madureira, que decidiu pela aceitação da denúncia. Então, a partir da denúncia aceita, abre-se uma comissão para analisar o que realmente aconteceu e dar um parecer. Esse parecer tem 90 dias, o vereador então permanece nesse prazo, e aí esse parecer é lido no plenário e votado. E aí sim, 2/3, 9 votos para poder aceitar a cassação. Aí o vereador, caso isso ocorra, aí sim o vereador é cassado. E nesse caso o suplente, que foi o autor do pedido, que foi o autor da denúncia, ele assume o cargo. Certo, então essa votação deve se dar mais ou menos no final de novembro. E aí, se o vereador Fernando da Ótica for cassado, então o pastor Tião, que é do PSC, assume a vaga do vereador. O primeiro suplente daqui da Câmara é o vereador Debal Sodré, ele é o primeiro suplente. O segundo suplente é o vereador Tião, que é justamente do partido do Fernando, do PSC, portanto assume o cargo no lugar dele. Bom, só relembrando, então, amanhã a sessão ordinária às 9 horas da manhã e vai ser votado, então, talvez a mudança do horário da sessão ordinária. Isso mesmo, né, Rodrigo? Isso, vamos aguardar aí como vão ser as discussões aqui no plenário. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, na volta vamos falar sobre ginástica para o cérebro. Ficou curioso? Então fica com a gente. Bom dia, volta já. Conta o povo antigo que o espírito do Deus Cobra nunca deixou de rondar o rio Paraíba. Meus avós diziam que nessa época alguns pescadores desapareceram em Jacareí. A população não entendia esse sumiço e todos os moradores ficaram preocupados. Uma vez contaram que 2 irmãs
companhias aéreas devem garantir a acessibilidade de todos os passageiros no embarque e no desembarque da aeronave. Quem depende de cadeira de rodas ou maca deve embarcar preferencialmente pelas pontes de embarque, rampas ou ainda por meio de equipamentos semelhantes a um elevador. O passageiro só pode ser carregado manualmente em situações de emergência. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, determina que as empresas regularizem o sistema eletrônico de subida e descida dos passageiros, garantindo assim segurança e autonomia. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Olá, gente, meu nome é Kátia Milena, trabalho aqui há 7 meses, estou aqui para passar algumas informações importantes para vocês, para falar sobre os materiais, no caso, que não são recicláveis. Olha só, pessoal, o que eu achei aqui. Madeira. Madeira não é reciclável, não é mesmo, Penha? Isso aqui não é reciclável. Isso aqui é madeira que a gente tem um caminhão cata-treco que passa uma vez por mês, bairro a bairro, pegando esse tipo de material para levar para o aterro sanitário. Quem não conhece o caminhão do cata-treco, entra no site da prefeitura e lá fica bem informado quando que passa o caminhão. Se precisar antes do mês, é só entrar lá e pedir, agendar e pedir para poder retirar o que é rejeito do quintal da gente. Como madeira, tronco de árvore, móveis velhos, móveis de madeira. Agora, geladeira, fogão, micro-ondas, essas coisas são para nós aqui da cooperativa. É reciclagem para a gente. Espero que vocês estejam entendidos essas dicas de hoje. Até a próxima e tchauzinho. Já estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e para começar este segundo bloco, vamos conferir alguns dos trabalhos realizados pelos vereadores no quadro Momento Legislativo. Muito bem, então, a primeira vereadora é a Lucimar Ponciano, do PSDB, que pede à EDP a remoção ou reorganização dos fios pendurados no poste da rua Professora Dirce Machado, no conjunto São Benedito, o SECAP, na região leste. Próximo vereador, então, o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que pede informações, é um pedido de informação sobre o prazo de conclusão das obras de drenagem e pavimentação no bairro Jardim do Marquês. A gente já esteve falando sobre isso aqui no Bom Dia Jacareí. O Jardim do Marquês fica na região leste e esse é um pedido de informação. A Prefeitura tem o prazo de 15 dias para responder. Você pode acompanhar no site da Câmara Municipal. Próximo vereador é o vereador Arildo Batista, do PT também, que pede o conserto de ladrilhos e rebaixamento de guia na calçada da rua Miguel Leite do Amparo, no bairro Jardim Pereira do Amparo, região central aqui de Jacareí. Bom, e para conversar com a gente agora nesse segundo bloco, vamos receber a Roberta Alcaide, que é especialista em ginástica para o cérebro. Roberta, bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia. Bom, a gente está acostumado a fazer ginástica, né, na academia, exercitar o corpo, mas às vezes a gente esquece que exercitar a mente é tão importante quanto. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, Roberta, o que é essa ginástica para o cérebro?
Na verdade, muitas pessoas esquecem que o cérebro faz parte do nosso corpo, né? E, na verdade, é a principal órgão que comanda tudo, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas com a saúde do corpo, mas esquecem da saúde do cérebro. E a ginástica para o cérebro vem trazer essa qualidade de vida para as pessoas. Então, quando a gente tira o nosso cérebro da zona de conforto, desse piloto automático que coloca a gente no dia a dia, né? A gente faz com que a gente melhore as nossas conexões neurais ou crie novas. Isso faz com que a pessoa fique mais ágil, com mais foco, com mais concentração e, consequentemente, retarda os efeitos do envelhecimento do cérebro, que é super importante para todo mundo, né? Roberta, você teria exemplos para citar para a gente, casos que vocês, né, você já tem 2 anos e meio aqui instalados aqui em Jacareí, casos de pessoas que estavam assim, de repente já acomodadas, só pensavam na sua caixinha, o cérebro já estava meio preguiçoso, mas com essa rotina de academia cerebral, teve uma mudança no comportamento delas? Sim, com certeza. A gente tem vários casos de alunos que mudaram, principalmente a parte socioemocional, inclusive, através da ginástica para o cérebro, né? O que acontece às vezes do idoso, por exemplo, dele ficar muito tempo dentro de casa, muito tempo isolado, né? Não convive com outras pessoas e tudo mais, e quando vai para lá, faz as atividades, sociabiliza, né? E a gente tem casos até de alunos que acabaram melhorando a depressão por causa disso, porque a depressão é um fator que causa perda de memória recente, né? E as pessoas acabam até confundindo com Alzheimer, porque as pessoas acham que qualquer tipo de perda de memória está relacionado com Alzheimer. E, na verdade, não, existem vários fatores que podem levar à perda de memória recente. A gente, com o passar do tempo, o nosso corpo vai ficando mais frágil, isso é inevitável, consequentemente o cérebro também. Mas esse método, ele pode ser aplicado desde crianças, às vezes a criança que não tem ali o foco, não consegue prestar atenção no professor dentro de sala de aula, a criança que é hiperativa, que não consegue parar quieta. Esse método, ele pode ser aplicado desde de criança até pessoas mais velhas? Exatamente. A metodologia, né, a partir dos 6 anos, ela estando pré-alfabetizada, sabendo números e tudo mais, não precisa saber ler, porque o educador ele acaba auxiliando nas tarefas. Mas ela estando pré-alfabetizada, ela já começa a conseguir fazer a metodologia, o curso, né? E principalmente para isso mesmo que você falou, para melhorar o foco e a concentração. O que acontece? Hoje em dia, as crianças elas têm uma outra rotina diferente da nossa, né? Antigamente, eles ficam muito no tablet, muito celular, muito computador, TV. Então, o que acontece? É tudo muito no... eu brinco que é o plug and play, né? Ele aperta o botão e as coisas funcionam. Eles não têm paciência para esperar o tempo necessário para as coisas acontecerem. E por isso que falam assim, a criança é hiperativa. Na verdade, ela não está sendo treinada a esperar. Então, quando ela vai lá, através de jogos, de uma forma lúdica, prazerosa e divertida, ela começa a interagir com o outro, esperar a vez do outro. Então, não é só a parte cognitiva que a gente acaba trabalhando, mas sim a parte socioemocional e ética, que é bem bacana. Então, a criança ela começa a entender os desafios dos outros, saber o seu próprio tempo, saber respeitar o tempo do outro, esse tipo de coisa, aí vai trabalhando dessa forma e vai refletindo no momento escolar, com certeza, né? Ela acaba absorvendo os conteúdos, fazendo menos esforço mental, porque está prestando mais atenção. E muda o cenário, né, futuro do nosso país, porque é uma criança que hoje ela consegue entender o universo pensando no outro, ela vai crescer dessa mesma forma. E quem sabe a gente tem uma sociedade transformada. Isso, exatamente. Bom, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa aqui com a Roberta. A população do mundo todo está vivendo mais. Essa é uma afirmação que 30 anos atrás era difícil de ser dada, mas com os avanços da tecnologia e também da medicina, quase ninguém mais se espanta quando vê uma pessoa de 90 ou até mesmo de 100 anos. Mas com a idade pode vir o mal de Alzheimer. Alzheimer, uma doença que aqui no Brasil tem registrado 55 mil novos casos por ano. Na reportagem a seguir, você vai ver a situação de Jacareí neste tema e como prevenir a enfermidade. Os dados impressionam. No Brasil, 6 idosos são diagnosticados com Alzheimer por dia, doença que engloba uma série de deficiências, como o esquecimento e a debilidade motora.
E o número tende a aumentar, já que a população vive cada vez mais. Infelizmente, a demência de Alzheimer está cada vez maior no nosso município, no nosso país, né, como modo geral. Vai com o envelhecimento e cada vez mais está com pessoas mais novas. Antes era com 70, 80 anos, hoje 60, infelizmente, em alguns casos até com menos idade. A gente procura fazer atividades que volte um pouco a memória deles, né? A arte-terapia, por exemplo, através da musicalidade, a gente volta aquilo que eles lembram e procurar não mudar muito a rotina do idoso que tem esse tipo de demência. Aquela rotina porque eles ficam muito nervosos quando eles saem do espaço físico, quando eles fazem coisas diferentes. Em Jacareí, alguns lugares cuidam dessas pessoas. Trata-se de uma política que envolve trabalhos em grupo, música, muita conversa e paciência. Nesta casa, por exemplo, os idosos se divertem durante o dia, com jogos, e cantam, sempre incentivados por profissionais preparados. Mas a família também sofre. A doença instalada é uma doença que não tem cura, mas tem um tratamento para controle. Dentre as várias alternativas que a gente tem, né, além do medicamento, a gente tem as atividades lúdicas, né? A arte-terapia, a musicalidade, as oficinas de memória, todas para exercitar o cérebro, para que ele se mantenha mais estável, para que a doença degenerativa, que é o Alzheimer, não evolua. Precisa ser tudo feito com muita cautela, não que o idoso não vá poder fazer mais nada. Pode, mas assim, sempre com muita cautela para que não deixe a cabeça deles confusa. E procurar ter atividade. Eles gostam muito de música, contar a história do tempo deles, eles terem a oportunidade para isso. É muito importante estimular dessa forma. É muito dolorido para um filho perceber ao longo do tempo que o seu pai e sua mãe não está mais reconhecendo. Então, precisa, enquanto poder público, capacitar, apoiar, estimular para que as famílias possam cuidar do seu idoso. É esse o papel, o meu papel como vereadora e o papel do poder público como tal. O Viveiro Municipal costuma receber esse grupo de idosos quinzenalmente. São moradores dos bairros do entorno e todos ali sabem como se prevenir contra o Alzheimer. A equipe toma café da manhã, faz exercícios e depois parte para a trilha. Atividades como essas são ótimas para evitar o aparecimento da doença. Em Jacareí, cerca de 10% da população tem mais de 60 anos. As mulheres são a maioria. Na rede pública de saúde, trabalha só um geriatra, número insuficiente para tratar esses mais de 20 mil idosos. Mas é capacitar tanto os profissionais de saúde para o diagnóstico precoce e as ações medicamentosas e não medicamentosas, principalmente, né, o estímulo nas oficinas de memória, assim como preparar também as famílias. Porque um paciente que tem Alzheimer, um idoso que tem Alzheimer, ele precisa muito da sua família. E a família também fica doente junto com o idoso que tem Alzheimer. No Brasil, mais da metade dos idosos com Alzheimer ainda não sabe que tem a doença. E entre os diagnosticados, apenas 1 em cada 4 recebem o tratamento adequado. Eu gosto muito de ler. Adoro ler. Livros de autoajuda, de romance. Eu gosto muito de ler. Fazer palavra cruzada, que é bom para a cabeça, né? Mas eu gosto muito de música, sabe? Antigamente eu cantava bem, né? Meu pai tocava viola e eu cantava, sabe? Música sertaneja. Eu gosto muito de música sertaneja, sabe? Então eu cantava bastante. Eu peço a Deus nas minhas orações que me dê tudo que meu corpo possa suportar, mas não mexa na minha cabeça. Que eu gosto que você fala para mim assim, Dona Antônia, hoje é meu aniversário. Aí eu penso assim, hoje é dia tal, de 1900 e tal. Daqui um ano eu lembro, aniversário de fulano de tal. É tão bom isso, né? Bom, a gente vê aí, né, esse panorama aqui na nossa cidade. Você que lida justamente com essa questão de tratar, né, o cérebro, Roberta, você enxerga que essa falta de estímulo, hoje a gente está tão imerso na tecnologia, não só as crianças, a gente adulto também tem a nossa parcela de culpa, a gente está imerso nesse universo, às vezes dominado, inclusive, por esse universo.
A falta de estímulo, ela pode, de alguma maneira, ter alguma ligação futura com o Alzheimer ou não necessariamente? O Alzheimer, ele tem um fator genético, né? Então, o que acontece? Se você fizer uma atividade, uma ginástica para o cérebro, uma atividade intelectual, como a gente fala, se porventura no futuro você vir a ter esse tipo de doença degenerativa do cérebro, como você vai estar com a sua rede neuronal mais ampliada e tudo mais, os efeitos da doença irão demorar mais para aparecer, né? O Alzheimer, por exemplo, não tem cura, e quando o paciente ele começa a procurar alguns tratamentos ou técnicas paliativas, é justamente para dar mais qualidade de vida, para que os efeitos demorem mais para aparecer, né? Então, isso que você falou nessa questão de... muitas vezes a pessoa tem o Alzheimer, ou às vezes a pessoa nem tem, né? Como você falou, que a depressão causa ali a perda de memória mais recente. Então é preciso também que a gente se conheça, né? Enquanto ser humano, para já não se assustar às vezes com um diagnóstico que pode não estar correto. Se conhecer e treinar a mente desde cedo pode ser um caminho para quando chegar lá na frente, poxa, isso aqui é só uma perda de memória e não um problema tão grave quanto o Alzheimer. Isso porque esquecer é normal, na verdade, né? Faz parte do processo de aprendizado do ser humano. A gente tem que prestar atenção quando esse esquecimento está trabalhando o seu dia a dia. Então, existem vários fatores que podem causar a perda de memória recente, como a depressão, como o estresse, até a infecção urinária. Então, assim, é importantíssimo que a gente conheça o nosso corpo, se conheça e, no caso, parentes, começar a observar comportamentos diferentes, né? Porque a pessoa com Alzheimer, no início de Alzheimer, o primeiro comportamento, o primeiro diagnóstico que você pode ter é um comportamento, mudança de humor, um comportamento irritado, tudo mais que a pessoa não tinha antes, aí você pode procurar um especialista para saber o diagnóstico, né? É bom até nós mesmos entendermos o que é Alzheimer, porque a gente faz muito esse tipo de brincadeira, de piada, né? Alguém esqueceu alguma coisa, o Alzheimer já tá te pegando, o alemão, né? O alemão, a pessoa esqueceu alguma coisa, cuidado, o alemão tá te pegando, nem né? sempre uma perda de memória recente está ligada diretamente ao Alzheimer. Por isso que quando as pessoas nos procuram, a primeira coisa que a gente pergunta é: você procurou já um especialista para fazer os testes, para saber se realmente é o Alzheimer? Se for, não tem problema, está no início, dá para a gente ajudar. Então, assim, ou não, às vezes é um outro fator que está causando isso. É super importante a pessoa se conhecer e os familiares conhecerem a pessoa para que a gente possa dar o tratamento correto para perda de memória, né, por exemplo. É importante isso que você falou, que a ginástica cerebral não vai curar o Alzheimer, pode estagnar. Super importante isso, dá uma gente. paradinha. O Alzheimer não tem cura. Lógico que a medicina está bem avançada, em breve teremos, né? Mas a ginástica para o cérebro, ou exercitar o cérebro, manter a mente ativa, faz com que você tenha uma melhor qualidade de vida. Ela não vai curar uma doença degenerativa do cérebro, por exemplo. Agora, Roberta, o João Paulo Machado, que nos assiste aqui ao vivo, ele está perguntando se existem alimentos para dar aquela estimulada, aquela turbinada no cérebro para ter uma melhor concentração, e se existem alimentos que deixam o cérebro mais preguiçoso. Pergunta difícil do João Paulo Machado. Agora eu passo a bola para você, Roberta. Com certeza, gente. Na verdade, lá no Supera a gente fala isso, né? Que o cérebro, ele faz parte do nosso corpo. Então, o que acontece? Ele vai funcionar de acordo com a sua rotina. Então, se você se alimenta mal, se você não pratica atividade física, se você não é uma pessoa ativa, consequentemente isso vai trazer malefícios para o seu cérebro. Então, sim, existem alimentos bons para o nosso corpo, e como o nosso cérebro faz parte do nosso corpo, que vai turbinar aí a sua memória, o seu foco, a sua concentração. Se você, por exemplo, você vai fazer uma prova, se você comer uma comida super pesada, uma feijoada, rica em gordura e tudo mais, a gente percebe no nosso corpo quando a gente tem uma alimentação inadequada, na hora o seu corpo sente, consequentemente, toda aquela energia que era para você pensar vai para a digestão daquilo, e aí você fica sem foco, sem concentração mesmo.
Bom, a gente vai fazer mais uma pausa, o assunto está muito interessante, eu sei, mas se você gosta de artesanato, aqui vai uma dica. As inscrições para a oficina de bonecões já estão abertas e o melhor, as aulas são gratuitas. Estão abertas as inscrições para a oficina de bonecões, uma das atrações do primeiro Festival de Marchinhas de Jacareí. Os participantes receberão orientações sobre como confeccionar personagens, máscaras e bonecos gigantes, tendo como base a cultura popular com reuso de materiais. Serão 10 vagas disponíveis. As aulas acontecerão no período de 14 de setembro a 26 de outubro, 2 vezes por semana, no Centro da Juventude, localizado na rua New Jersey, número 420, no bairro Jardim, Flórida. As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de agosto, por meio do formulário disponível na página da Fundação Cultural de Jacareí no Facebook. Para saber mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail festivaldemarchinhasjacareí@gmail.com. Bom, mais uma opção aí para você, se quiser exercitar o cérebro, também praticar uma atividade diferente da sua rotina pode ajudar. Pois é, e a decisão pela suspensão dos radares móveis nas rodovias federais, publicada pelo governo federal semana passada, repercutiu entre os senadores. Você vai ver agora quais são os pontos que geraram mais discussão. O objetivo é evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade, ou seja, os radares não estariam sendo utilizados para promover a educação no trânsito. Como policial, muito tempo de trânsito como eu fui, eu não fazia isso para gerir, para aumentar a arrecadação do COTRAN, do governo federal, do governo estadual, municipal, através de multas, sim para preservar vidas. Eu vejo de uma forma de depreciação, uma forma de desqualificação. Se o radar móvel existe e é carimbado como sendo uma indústria da multa, nós temos que avaliar o seguinte: ele é mal visto pela quantidade de multas ou pela legitimidade dessas multas? Elas são devidas ou não? Porque se não forem devidas, a conversa é outra. Mas o que se reclama são as quantidades de multas que são aplicadas quando acontece o quê? Quando acontece uma infração a uma lei. A Polícia Rodoviária Federal disse em nota que ordenou que seus servidores adotem as providências necessárias para o imediato cumprimento da decisão. A suspensão se aplica aos radares instalados em veículo parado ou sob suporte, em veículo em movimento ou direcionados manualmente para os veículos. Essa é uma das principais funções da Polícia Rodoviária Federal, quem paga esses equipamentos, como que fica o comportamento, a aquisição, o valor despendido. A população já está carente de muita coisa, nós já entramos com uma ação popular, judicializamos e espero que o Poder Judiciário tenha sensibilidade de entender que essa medida é para sair em defesa da vida humana. Porque se o presidente pensa que ele vai acabar com a chamada pseudo-indústria de multas, ele vai construir uma indústria de mortes. A gente continua aqui nosso papo com a Roberta. Roberta, na prática, como são os exercícios? São jogos, são interações, é papel, é conta de matemática? Como que é? Conta um pouquinho, dá uma palhinha pra gente sobre como é que funcionam os exercícios para a mente na prática. A ginástica para o cérebro, o pilar dela é tirar o seu cérebro da zona de conforto. Então, quando a pessoa vai lá se exercitar, não existe uma prática só. A gente passa por várias ferramentas para justamente o seu cérebro não ficar no piloto automático. Então, a gente faz jogos, a gente faz neuróbicas, que é para tirar o cérebro da zona de conforto, como, por exemplo, uma neuróbica que a gente fala para as pessoas fazerem, fazer as coisas com os olhos vendados para trabalhar as outras... Repete esse nome que você falou? Neuróbicas. Neuróbicas, ok. Exatamente. Tipo atividades, né? Exatamente, para a gente poder tirar o cérebro da zona de conforto. É como... Para você ter a ideia desse piloto automático, quando a gente vai aprender a dirigir, não é desafiador?
A gente até fica nervoso, porque você tem que olhar para os espelhos, você tem que ter visão espacial e tudo mais, e depois você nem pensa mais para fazer isso. E existem várias atividades no dia a dia que a gente faz assim. Então, quando o aluno ele vai lá, ele brinca, ele faz dinâmicas em grupo para trabalhar a parte socioemocional, né? Capacidade de expressão. Existem atividades como os jogos de tabuleiro, que você interage com o outro e sai daquele negócio que a gente estava falando anteriormente, de ficar no tablet, no celular, aquele isolamento. Existem atividades como o ábaco, né, que daí a gente trabalha a parte de foco e concentração, que a pessoa fala assim, é matemática. Na verdade, quando a gente trabalha com o ábaco, você trabalha a atenção sustentada, e a atenção é o jeito que o cérebro se forma. Então, a ginástica para o cérebro nada mais é que fazer várias atividades para que você volte a prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Adulto, por exemplo, que tem a rotina muito estressante, se ele começa a esquecer as coisas, você pode ter certeza que ele não está mais prestando atenção naquilo que ele está fazendo. Aí vem aquelas perguntas, onde eu deixei meu celular, onde eu deixei a chave do carro, onde está a chave de casa. Acho que eu estou precisando fazer ginástica para o cérebro. Posso abrir um parênteses aqui e falar mal do marido? O meu marido, às vezes, ele perde a carteira na mão dele. Mas é isso mesmo, porque não está prestando atenção. Você chega em casa, a gente, mulher que quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Chega em casa, deixa a bolsa de um lado, o celular do outro, não sei o quê. Nossa, chega no outro cômodo, o que eu vim buscar aqui mesmo? É porque não está realmente focado e prestando atenção naquilo que está fazendo. Que negócio de ser multifuncional, multifocal, não existe para ninguém. Alguma coisa vai ficar para trás. Então, é sempre importante a gente prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, não existe um público específico, por exemplo, é só a criança que é hiperativa, é só o idoso que já está perdendo a memória. Todo mundo pode fazer, pode praticar essa ginástica. Pode e deve, para garantir qualidade de vida, com certeza. E é divertido? Gente, é muito prazeroso. E por isso que todo mundo gosta, né? Eles brincam, nossa, é só uma vez por semana e tudo mais, porque é realmente prazeroso, né? A gente ter um tempo para nós mesmos, para entrar em contato consigo mesmo e com o outro. Isso é muito bacana. Agora, que profissional procurar? Onde a gente pode encontrar? Você falou muito bem aqui, é especialista nessa questão desse tipo de ginástica. Fala pra gente onde a gente pode encontrar esse serviço. A gente tem várias escolas especializadas já em ginástica para o cérebro, como a gente tem aqui em Jacareí, né? Mas existem outros profissionais, como neuropsicólogos, né? Tem psicólogos específicos para desenvolvimento cognitivo de atividades. Então, tem uma série de profissionais aí que pode auxiliar, sim, e tem as escolas especializadas há mais de 13 anos. Roberta, obrigado, viu? Foi um assunto interessantíssimo. E a Sibeli, já vamos pensar já em como a gente pode treinar nosso cérebro. Já estou precisando, não é só o corpo, viu, Leilane? A gente falou tanto de corrida ontem, mas além da corrida, além dos exercícios físicos, os exercícios cerebrais. Até para melhorar o foco na corrida. Pois é, eu acho que eu estou em débito nos dois, mas isso é assunto para outro programa, né, gente? Bom Dia fica por aqui. Continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal nas nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Obrigado por sua companhia e até quinta-feira. Eu quero mandar também um abraço para o Jorge Martins do Prado, para o João Paulo Machado, para o Paul Constantinides, para o Fred Cunha, Cris Fidelis, William Retamiro e para o Fábio Basso, que nos assistem aqui pelo Facebook da TV Câmara Jacareí. Nos vemos na próxima quinta-feira com todas as notícias e informações da 24ª Sessão Ordinária. Um forte abraço para você e até lá.